Olá! As alavancas também são máquinas que se utilizam da aplicação de toques para facilitar o trabalho ou amplificar o efeito de uma força. Com uma alavanca você consegue mover cargas, erguer cargas ou realizar atividades com muito mais eficiência. Agora, as alavancas podem ser de vários tipos. Vamos ver alguns? Então vem comigo. Olha só, a gente tem as chamadas alavancas de primeira classe. O que são as alavancas de primeira classe? O ponto fixo, que é o ponto de apoio, fica no meio entre a força que você aplica e a carga que você quer mover, que é chamada de resistência. Que alavancas são assim? As gangorras, as tesouras e alavancas de uma forma geral que a gente utiliza para mover cargas. As alavancas de segunda classe têm o ponto fixo numa extremidade, a força que você aplica na outra extremidade e a resistência está no meio. O carrinho de mão é um belo exemplo de alavanca desse sentido. As chaves de roda também são outro exemplo. O quebra-nozes é um exemplo também desse tipo de alavanca. E as alavancas de terceira classe? A força que você aplica ela está próxima aqui do ponto de apoio, enquanto que na outra extremidade você tem a carga ou a resistência. Os remos de uma embarcação são assim, as vassouras e as pás, e as alavancas presentes no corpo humano, como por exemplo na articulação do braço. Vamos aproveitar a oportunidade e falar um pouquinho mais a respeito de alavancas no corpo humano, resolvendo um exercício de exemplo. Vem comigo. Olha só essa situação. Se for o caso, pare o vídeo para você ler o enunciado da questão e você volta para acompanhar a resolução comigo, ok? O que nós temos aqui? Um esquema que representa a articulação muscular da mandíbula. Nós temos aqui o ponto de conexão, né, dos ossos da mandíbula com os ossos da face. A gente tem aqui o chamado dente incisivo, os dentes incisivos, e aqui a gente tem um músculo que movimenta essas peças todas. Desse ponto de fixação do músculo até o ponto de articulação, a gente tem uma distância aí mais ou menos de 2 centímetros. Dos dentes incisivos até esse ponto de articulação, a distância é de mais ou menos 8 centímetros. O que ele diz é o seguinte: a força máxima que o músculo exerce sobre a mandíbula é de 1.200 newtons. A gente quer saber qual é a força aplicada entre os dentes, entre os incisivos, né, dos dentes uns sobre os outros. Como é que a gente pode equacionar isso? Bom, numa situação de equilíbrio, o torque aqui nos dentes incisivos tem que ser igual ao torque aqui no músculo da mandíbula. Então, se a gente fizer essa conta, a gente pode escrever isso assim, ó. O torque no músculo tem que ser igual em intensidade ao torque nos incisivos. Como é que a gente calcula torque? Intensidade da força nos músculos vezes o braço de ação da força do músculo. Isso é igual à intensidade da força nos incisivos vezes o braço de ação dessa força dos incisivos. Vamos substituir esses valores. A força no músculo vale 1.200. Eu vou trazer essa conta para cá, tá? 1.200 newtons. O braço de ação desse músculo é de 2 centímetros. Então, vezes 2. Do outro lado, a força nos incisivos é o que a gente quer descobrir. E o braço de ação dos incisivos é de 8 centímetros. Então, isso aqui vai dar 2.400 igual a força nos incisivos vezes 8. Se a gente passar 8 dividindo, 2.400 por 8 vai dar um valor de 300 newtons, ok? Então isso leva a gente à alternativa B de bola. Agora, o mais curioso é você perceber o seguinte: você precisa aplicar uma força de 1.200 newtons para ter como efeito nos dentes uma força de apenas 300 newtons. Então, se a gente pensar na alavanca tradicional como um instrumento que amplia a intensidade da força que você aplica, essa alavanca aqui está funcionando ao contrário, que você aplica uma força de 1.200 newtons e você tem como resultado uma força 4 vezes menor. Mas isso tem outras implicações também, porque se a gente fosse fazer uma alavanca tradicional, esse músculo certamente deveria ser colocado numa posição bem para fora da cabeça, tá? Alguma coisa assim, ó. Se eu quisesse que a força aqui nos incisivos, né, fosse 4 vezes maior, eu teria que ter o músculo da mandíbula localizado lá atrás da cabeça, a uma distância 4 vezes maior, né? Então aqui eu teria o ponto de articulação da mandíbula com os ossos da face. Essa aqui seria mais ou menos o que? A minha boca. A minha cabeça teria que ir lá atrás e essa distância teria que ser 4 vezes maior do que essa, para que a força aqui tivesse intensidade 4 vezes maior do que essa. Ou seja, em termos aí de evolutivos de adaptação ao ambiente,
seria algo bastante complicado. Tá? Então é uma alavanca que, entre aspas, funciona ao contrário, mas também tem as suas vantagens, que é uma alavanca bem compacta. Tá bom? Então vai lá, tá na hora de você praticar no exercício. Bom trabalho!